Por isso que é uma burrice você começar uma treta com o 50 Cent. Esse cara aqui é o Ja Rule e ele tinha um problema. A fita é que em 99, alguém roubou a corrente dele. E assim, se você não sabe, lá nos Estados Unidos isso é um bagulho sério. Alguém roubar sua corrente quer dizer que no mínimo você tava moscando na rua. E isso afeta a sua credibilidade e o seu respeito. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver com o 50 Cent? Calma que eu já vou explicar. A fita é que o cara que roubou o Ja Rule era um amigo do 50 Cent. E um dia os dois estão na balada e o Ja Rule vê o 50 Cent com esse mano que roubou ele. Então quando o 50 Cent vai cumprimentar o Ja Rule, segundo o 50, o Ja agiu meio estranho, tá ligado? Como se estivesse incomodado com ele. O 50 Cent ficou bolado com essa brisa, ele encarou a parada como um desrespeito. Então o que ele fez? Foi pro estúdio e gravou um som. Murder, I don't believe you, murder. Ele solta Your Life's on the Line basicamente falando que, mano, você fala aí que é... e eu não acredito em você. Depois dessa brisa, no ano 2000, eles foram agendados para se apresentar no mesmo clube na mesma noite. E nesse dia, o 50 devolveu a corrente para um dos caras da equipe do Ja Rule em troca de 2 relógios. Só que foi aí que o bagulho começou a ficar tenso de verdade, porque se liga, o Ja Rule descobriu qual estúdio o 50 estava ficando e foi até lá tirar satisfação com o mano. Então rolou uma treta insana dentro do estúdio e no meio dessa bagunça toda o 50 chegou a tomar uma facada. Só que se liga, o mano nem percebeu que isso tinha acontecido, ele só foi se ligar depois. Aí ele chegou em casa, a avó dele viu que ele tava machucado e mandou o neto ir pro hospital. Porque se fosse pelo 50 ele nem ia. Então o 50 lança uma música chamada Ghetto Quran atacando esse cara aqui. Calma aí que eu já explico quem ele é. Deixa eu te dar um pouquinho mais de contexto do porquê o 50 Cent odeia tanto o Ja Rule. Esse cara se chama Kenneth McGriff e o apelido dele nas ruas é Supreme. E a brisa é que ele é tipo um chefão do crime de Nova York muito foda. Inclusive ele foi até envolvido na morte do Grandmaster Jay do Run DMC. E a brisa é o seguinte, o 50 Cent nas antigas trampava pra esse cara. Mas sabe com quem esse cara era fechadão? Com o Ja Rule. Se liga nessa brisa, o Kenneth sempre teve muito envolvimento no hip hop e ele era bem envolvido com a Murder Inc., que era a gravadora do Ja Rule. E ele não queria que o 50 Cent fizesse música, porque ele sabia que ele ia competir logo com o artista dele. Então agora com o 50 atacando ele e o artista dele, o mano contratou um cara pra apagar o 50 Cent. Então um belo dia, saindo da casa da avó dele, esse mano que o Kenneth contratou brota na casa do 50, mano, dá 9 tiros no mano. Só que a partir daí os caras iam ter um grande problema, porque o maluco sobreviveu. E não só isso, o cara já tava pronto pra round 2. Ele vai e solta Many Man. Depois dessa música, o cara que tentou apagar ele foi apagado. E o Supreme rodou legal, sentenciado a passar o resto da vida trancado. Aí você pensa, o 50 Cent devia estar felizão com essa brisa aí, né? Mas porra nenhuma, ele ainda tinha uma missão na mente. Destruir a carreira desse maluco e da Murder Inc. E o cara não ia descansar até isso acontecer. Ele chegou até a falar numa entrevista, mano, a música Wankster é sobre todos os caras da Murder Inc., o Ja Rule, o Irv Gotti, que todo mundo finge que é pá, que é alguma coisa na rua e não é porra nenhuma. Só que não vai pensando que os caras da Murder Inc. aceitou essa brisa quieto. Eles acharam um documento de proteção restritiva no nome do 50 Cent, falando que o Ja Rule e o Irv Gotti não podiam chegar perto dele. Então os caras usou esse documento pra falar o seguinte: porque o 50 Cent tá trabalhando com os policiais. O cara é um infiltrado, mano. O cara tá financiando os coxa. Só que a fita é que não foi o 50 Cent que pediu pra essa ordem ser feita. A própria polícia fez no nome dele. Eu acho que deve ter sido por causa do incidente dele ter tomado uma facada, sei lá. Então ele responde essa brisa com a Disorder of Protection, e no CD dele Get Rich or Die Trying, ele também cita o Ja Rule e a Murder Inc. na música Back Down. Só que aí o Ja Rule realmente fez a maior merda que ele podia ter feito. A fita é que no lançamento do Get Rich or Die Trying, o 50 Cent tinha acabado de assinar com uma certa pessoa. Vocês conhecem o Eminem, né? Então o Ja Rule, não contente em tá apanhando feio do 50 Cent, resolveu começar uma treta com o Eminem também. A música Loose Change, a primeira frase que ele fala é a seguinte: Eminem, sua mãe é uma cracuda, sua mina é do job, então o que a Hailey vai ser quando ela crescer? E vocês sabem que o Eminem não ia deixar essa fita quieta nunca, meu irmão, porque até então ele não tava envolvido na treta do 50 com ele. Foi aí que a vida do Ja Rule mudou pra sempre, rapaziada. O Eminem, o Busta Rhymes e o 50 Cent entram numa diss chamada Hail Mary, estragando a reputação do Ja Rule, falando que ele é basicamente uma cópia barata do Tupac, que se o Tupac tivesse vivo ele nunca ia dar rolê com o Ja Rule. E assim, apesar dos apesares, você tem que respeitar a postura do Ja Rule de realmente achar que ele ia conseguir ganhar essa treta. Porque essa aqui é a fita, ele ainda lançou uma outra diss respondendo os caras chamada Who Shot Ya. Só que aí ele já tomou a sequência de jab com Go to Sleep, Freestyle, Shit Hits the Fan, Cross My Path, entre várias outras. O Ja Rule não parava de apanhar até que enfim ele admitiu a derrota. E segundo ele, mano, papo 10, nós não tinha mais gravadora do nosso lado
e eles tinham muita gente do lado deles. Nós não deu conta mesmo, perdemos. Depois disso, a carreira do mano deu uma despencada absurda. Tipo assim, não me entenda errado. Lá na gringa ele ainda faz uns shows pequenos, quando ele vem pro Brasil, o bagulho, mano, é insano, pá. Mas, mano, perto do que ele era antigamente, o maluco não é nada. E o problema é o seguinte, o 50 Cent não sabe quando parar, tá ligado? Ele gosta de chutar cachorro morto. Então até hoje, mano, o cara fica mandando tweet direcionado ao Ja Rule, fica fazendo post, fica enchendo o saco do mano em toda oportunidade que ele tiver. Inclusive teve uma mão que o Ja Rule ia fazer um show e o 50 Cent comprou os 200 ingressos da fileira da frente. Porque segundo o 50, mano, o bagulho tava $15 no Groupon. Eu já gastei muito mais dinheiro com coisa muito mais inútil. Eu comprei 200, porque imagina o cara subir no palco, ver a fileira da frente inteira vazia e ainda assim ter que se apresentar como se não fosse nada. O maluco é realmente um desgraçado.